Esta foi uma incrível adaptação biológica que nossos antigos ancestrais herdaram. Nas densas florestas do Brasil, um esqueleto permaneceu intocado por 9.000 anos. Seus dentes preservam-lhe a palavra escrita. Quando os cientistas desvendaram seu DNA, não revelaram apenas uma linhagem antiga, revelaram um enigma na história humana. Porque esse mistério não começou no Brasil. Começou no sangue de milhões, silencioso, invisível e esmagadoramente tipo O. O marcador invisível. No mundo da genética, poucos enigmas são tão persistentemente silenciosos e estranhamente negligenciados quanto a dominância do sangue tipo O entre os povos indígenas das Américas. Não é apenas comum, em algumas comunidades, especialmente entre tribos isoladas, chega a 100%. Esse nível de uniformidade é inédito em populações grandes. Globalmente, o sangue tipo O representa cerca de 45% da população humana. Na nação Navajo, na América do Norte, ultrapassa 79%. Entre os Pima, na América do Sul, aproxima-se da saturação completa. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma peculiaridade de herança, uma daquelas curiosidades aparentemente inofensivas escondidas em livros de medicina. Mas, sob a superfície, reside uma questão profunda. Como um hemisfério inteiro se tornou geneticamente inclinado a um único tipo sanguíneo? O sangue tipo O não possui os antígenos A nem B. Medicamente, isso o torna universalmente compatível para a doação, mas geneticamente sugere algo mais profundo, algo que moldou populações inteiras em um continente. Cientistas suspeitam há muito que esse padrão não é aleatório, que foi forjado pelo tempo, pelo ambiente, pela sobrevivência e possivelmente por algo ainda mais estranho, porque quando o padrão se torna tão dominante, não é apenas evolução, é história escrita em sangue, uma história que pode se estender mais longe e em mais direções do que jamais imaginamos, linhas escritas em sangue. Para entender o mistério, primeiro precisamos compreender o mapa do próprio sangue. Os tipos sanguíneos humanos são definidos pela presença ou ausência de antígenos, moléculas específicas na superfície das hemácias. O tipo A carrega um tipo, o B outro, o AB carrega ambos e o O não carrega nenhum. Essa ausência confere ao tipo o seu status de doador universal, mas também levanta questões evolutivas. Por que uma característica definida pela ausência se tornaria tão dominante em um hemisfério inteiro? Na Europa, os tipos A e B são relativamente equilibrados. Em partes da Ásia, o tipo B predomina, especialmente na Ásia Central e no norte da Índia. Mas nas Américas é diferente. Aqui, as populações indígenas mostram uma dominância esmagadora do tipo O. E quanto mais recuamos no tempo, antes da colonização, antes da mistura europeia, mais absoluta se torna essa dominância. Entre os Inuit do Círculo Polar Ártico, os Maias da América Central e os Quechuas dos Andes, o sangue tipo O não é apenas comum, é praticamente o padrão. Esse nível de uniformidade genética é extremamente raro fora de populações isoladas ou com gargalos genéticos, como tribos insulares ou grupos genéticos separados há muito tempo. Pesquisadores iniciais acreditavam que isso poderia ser resultado de um gargalo genético, uma pequena população fundadora carregando predominantemente alelos tipo O, que então se espalharam ao longo das gerações. Mas essa teoria deixava lacunas. Por que os alelos A ou B não reapareceram mesmo em zonas de contato? E se pressões de sobrevivência selecionaram o tipo O, quais fatores ambientais ou biológicos tornaram essa característica tão indispensável? O sangue, afinal, faz mais do que transportar oxigênio. Ele deixa um rastro biológico, um registro fóssil, por assim dizer, escrito em proteínas e padrões. E o que esse rastro parece mostrar não é uma marcha ordenada da Sibéria para baixo, mas algo muito mais fragmentado, muito mais antigo e bem menos linear. Os primeiros passos. Por décadas, a explicação predominante sobre como os humanos chegaram às Américas girava em torno de um único caminho, através da ponte terrestre de Bering, vinda da Sibéria durante a última era do gelo. Entre 20.000 e 15.000 anos atrás, os glaciares aprisionaram grande parte da água do planeta em gelo, expondo um corredor congelado entre a Rússia e o Alasca. Segundo o modelo padrão, pequenos grupos de caçadores-coletores seguiram os animais por essa planície gelada, filtrando-se gradualmente para o sul em direção ao que viria a se tornar os continentes americanos.
Evidências genéticas confirmam parte dessa jornada. O DNA mitocondrial de muitas populações indígenas americanas remete a linhagens encontradas no nordeste da Ásia. Padrões linguísticos e sítios arqueológicos, como as ferramentas da cultura Clovis, foram usados para traçar uma linha do tempo aproximada de movimentos e adaptações. Mas quanto mais os cientistas investigam, mais complexa a história se torna. Se a rota de Bering fosse o único caminho, por que alguns genomas da América do Sul não mostram traços de ancestralidade siberiana? Por que restos encontrados no Brasil datam de períodos tão antigos ou até mais antigos do que os encontrados no norte? E como um tipo sanguíneo quase universal persiste por milhares de quilômetros, climas e culturas sem a reintrodução de outros alelos? A teoria da ponte terrestre explica o tempo e o terreno, mas não explica a impressionante homogeneidade genética entre os grupos indígenas, nem os achados arqueológicos que parecem preceder qualquer migração pelo norte. Ela pinta a imagem de uma única estrada rumo a uma vasta região selvagem, quando a história real pode ter envolvido múltiplas migrações, contatos inesperados e linhagens profundamente enraizadas que foram mal interpretadas por muito tempo. Porque à medida que as evidências emergem, fica claro, os primeiros passos nas Américas podem não ter vindo de uma única direção, ou mesmo de um único tipo de viajante. Desvendando pelo DNA. Nas últimas 2 décadas, o DNA antigo transformou a antropologia. O que antes exigia décadas de linguística comparativa ou datação por radiocarbono, agora pode ser reconstruído a partir do pó de um dente. Os genes tornaram-se contadores de histórias, revelando migrações esquecidas, casamentos ocultos e segredos enterrados na medula de ossos antigos. Entre os povos indígenas das Américas, os geneticistas começaram a notar algo em comum. Apesar da enorme diversidade linguística e cultural, os genomas frequentemente exibiam uma uniformidade surpreendente, especialmente em relação aos marcadores de tipo sanguíneo. Entre populações distintas, do Ártico à Amazônia, a dominância do sangue tipo O permanecia impressionantemente consistente. Casos de destaque ajudaram a humanizar essas descobertas. Ernie Lapointe, bisneto de Sitting Bull, confirmou sua ancestralidade através do DNA mitocondrial, conectando a história oral à prova molecular. Mas por trás dessas conexões pessoais havia mistérios maiores. Por que a diversidade genética parecia tão comprimida nas Américas, especialmente se comparada à África ou à Ásia? E por que alguns genomas sul-americanos continham sequências que desafiavam o modelo de migração siberiana? A tecnologia permitiu aos cientistas detectar padrões sutis, fragmentos de ancestralidade que não correspondiam a linhagens conhecidas da Ásia ou Europa. Não eram anomalias recentes, eram sinais antigos, apontando para histórias populacionais que foram apagadas, sobrescritas ou simplesmente nunca imaginadas. O genoma começava a sussurrar o que os antigos modelos de migração haviam perdido, que o povoamento das Américas pode não ter sido um único capítulo, mas toda uma épica, repleta de rotas esquecidas, colisões e fantasmas genéticos esperando para serem nomeados. A reviravolta sob a floresta. Em 2020, uma equipe de pesquisadores publicou um estudo na revista Cell que provocou ondas na comunidade científica. Ele se concentrou em um conjunto de esqueletos de 9.000 anos desenterrados em Lagoa Santa, um sítio em cavernas no leste do Brasil. Esses indivíduos antigos estavam entre os primeiros humanos encontrados na América do Sul. Mas não foram suas ferramentas ou posições de sepultamento que impressionaram os pesquisadores. Foi o DNA deles. Quando os cientistas sequenciaram os genomas, encontraram algo que ninguém esperava. Um sinal genético que os ligava não a populações da Sibéria ou do leste asiático, mas a indígenas australianos e papuas. E isso não era contaminação ou coincidência, era um componente de ancestralidade real e mensurável, que havia persistido por milhares de anos e agora estava codificado nos ossos dos habitantes mais antigos do Brasil. As implicações eram impressionantes. Se esses indivíduos tinham vínculos genéticos com povos da Oceania, então a história da migração para as Américas não ocorreu apenas por terra. Pode ter incluído rotas oceânicas, correntes costeiras ou travessias anteriores totalmente apagadas pelo tempo. Também sugeria múltiplas ondas de migração, nem todas vindas do norte. O modelo simplificado da ponte terrestre deixou de ser suficiente. E aqui está a conexão do grande twist. Uma linhagem tão profunda e separada poderia ajudar a explicar a misteriosa
misteriosa dominância do sangue tipo O entre as populações indígenas. Se os primeiros migrantes carregavam essa característica, e se seus descendentes se tornaram isolados ou amplamente espalhados antes da chegada de outras linhagens, isso teria estabelecido a base genética para o que veio depois. Um legado invisível que se estende do Pacífico Sul aos Andes, escondido à vista de todos por milênios. Essa única descoberta, enterrada em uma caverna brasileira, mudou tudo. Não se tratava apenas de onde os primeiros americanos vieram, era uma questão de quantas histórias haviam sido perdidas em nossa suposição de que só havia uma: o legado dentro de nós. Hoje, o legado do sangue tipo O é mais do que uma curiosidade genética, é uma herança viva, moldando silenciosamente vidas por toda a América. Em emergências médicas, é frequentemente o sangue que salva vidas primeiro. O negativo, em particular, é o doador universal, compatível com todos os outros tipos. Nas comunidades indígenas, essa prevalência tem sido tanto uma bênção quanto um desafio. O tipo sanguíneo mais necessário muitas vezes é o mais difícil de coletar e armazenar em regiões com infraestrutura limitada. Mas além de seu papel na medicina transfusional, o sangue tipo O pode oferecer pistas sobre adaptações antigas. Em regiões de alta altitude, como os Andes, sua menor viscosidade pode ter aprimorado a entrega de oxigênio em ambientes com baixo teor de oxigênio. Em comunidades isoladas, pode ter ajudado a reduzir a exposição a certos patógenos que atacavam antígenos A ou B. Há até evidências de que a cooperação cultural, onde indivíduos com sangue doador universal eram mais valorizados no parto e em casos de ferimentos, pode ter conferido vantagens sociais. E ainda assim, o que torna esse legado extraordinário não é apenas sua vantagem de sobrevivência, é a possibilidade de que ele carregue uma história mais antiga que os próprios continentes sobre os quais estamos. Uma história de pessoas que cruzaram oceanos antes que mapas existissem, cujas assinaturas genéticas agora vibram silenciosamente sob a pele de seus descendentes. Quando vemos o tipo sanguíneo como mais que uma categoria, ele se torna um mapa, escrito em migração, adaptação e fios invisíveis de ancestralidade que nos conectam através de oceanos e milênios. Porque às vezes, as histórias mais antigas são aquelas que carregamos sem saber. Uma única gota de sangue carrega mais do que oxigênio, carrega memória. O tipo O conta uma história que poucos ouviram, mas que todos nós podemos compartilhar. Se essa jornada mexeu com você, inscreva-se para mais histórias não contadas e compartilhe isso com alguém que ainda pensa que sangue é apenas biologia.